Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, com mais uma leitura bíblica, seguindo na nossa jornada de ler a Bíblia com todos vocês. É por isso que eu tenho muita alegria, é por isso que nós vamos deixar todos os dias um capítulo lido, você, aqui registrado no YouTube para as futuras gerações. Com certeza tem sido muito importante para nós esse momento aqui de leitura. Hoje nós estamos já no capítulo de Deuteronômio 17, para você ter uma ideia. E olha que nós começamos no Novo Testamento, já lemos o Novo Testamento todo, agora estamos no Velho Testamento e estamos no capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Lendo com calma, com paciência, eu leio para mim e para você. Só que eu não estou aqui para fazer aquela leitura bonita, até porque não tivemos ainda condições de treinar a voz para ter aquela voz de locução, aquela voz de Cid Moreira, né? Aquela voz bonita, mas vamos usar o que temos. Graças a Deus podemos falar, graças a Deus podemos ler. Tem nomes difíceis aqui na Bíblia, mas o que é importante para nós é entendermos, é guardarmos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E aqui está ele, mais uma vez, graças damos a ele pela oportunidade de lermos juntos. Vamos ver sobre, aqui continua no capítulo 17, orientando sobre não ter idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor. Então, se você vai levar um sacrifício para Deus, não leve o animal com defeito, porque seria uma abominação. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança do Senhor, quer se for e servir outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que se fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Mas faça isso por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Tem que ter 3 testemunhas, 3 pessoas testificando que de fato viu fazer aquele ato. Tá? As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirará o mal de Israel. A testemunha, né? Hoje, quando penso aqui por boca de 2 ou 3 pessoas, é claro que existe uma coisa na igreja, eu falo da igreja porque a gente lida com a igreja, né? Mas está na sociedade. Alguém vai falar mal do outro, vai falar alguma coisa do outro, mas ele diz assim, mas eu não quero que você fale que foi eu que falei, não, tá? Eu vi, tal, mas não fala que foi eu que falei. Aqui, no caso da testemunha aqui, Deus está falando o seguinte, olha,
Se você viu alguma coisa que você tem certeza que você viu, essas 2 ou 3 testemunhas, elas terão que estar no dia do apedrejamento, elas terão que estar presentes e elas terão que ser as primeiras a julgar a pedra, dizendo: eu vi tal pessoa transgredir dessa forma. Acho que nós entendêssemos assim, nós teríamos mais justiça, né? E menos injustiça, menos coisas ditas, né? De forma errada, às vezes até inventada, né? Agora vamos ver a consulta ao sacerdote. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e fará conforme ao mandato da palavra que anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinaram, farás da palavra que anunciarem, te não desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Então, tem um caso difícil? Tem. Então, tinha que levar para o sacerdote, apresentar a Deus e diante de Deus resolver aquela questão. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá e tirará o mal de Israel. Deus está dizendo: eu não quero insubordinação ou desobediência. Tá? Tem um caso difícil? Tem. O juiz vai ao juiz e ao sacerdote. Chegando lá, o juiz e o sacerdote, eles vão decidir diante de Deus e pronto. E aí todas as pessoas, ou a pessoa envolvida no litígio, ela teria que aceitar, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais ensoberbeça. Uma coisa interessante aqui é não desprezar a palavra do Senhor, né? É tão sério que na época de Moisés, muitos pagavam com a própria vida quando desobedecia, quando ensoberbecia, quando desprezavam a palavra do Senhor. E hoje, infelizmente, existem pessoas que deixam de seguir a Deus, seguem conselho do homem, sai por aí fazendo coisas sem sentido e não quer nem saber. Então, fica aí a dica, fica aí a orientação para nós. É tão sério, é tão importante seguir a voz de Deus, tá? Não siga aquilo que o fulano falou que acha, aquela papagaiada, aquelas coisas erradas. Não. Uma senhora me perguntou, uma pergunta interessante: pastor, como é que eu faço para não me desviar da palavra? Então, você tem que estar lendo a palavra, ouvindo, especialmente, nós estamos aqui fazendo uma leitura e uma interpretação do versículo, lendo a Bíblia aqui. Eu não estou nem entrando aqui em interpretação teológica, poderia dizer segundo fulano, segundo cicrano. Não, eu quero só o que é importante para nós agora, é só o que está escrito aqui, é só o entendimento que está aqui, é isso que vai nos alimentando dia a dia, amém? Vamos falar agora sobre a eleição e os deveres de um rei. Naquele tempo, o Senhor Deus já deixou escrito sobre como deveria ser a eleição e os deveres do rei. Diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nela habitares, e disserem, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Deus já sabia, né, que o povo lá no futuro ia pedir um rei. Lembra que o povo
Depois nós vamos ver isso lá em Samuel. Eles pediram um rei. Ah, nós queremos um rei, queremos um rei. Diz o texto, verso 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. A consequência é muito grave quando você coloca alguém para reinar sobre a sua vida, e essa pessoa não tem nada a ver com Deus, ela é estranha a Deus. Acho que nós precisamos até pensar nisso agora, na próxima eleição. Eu não faço campanha política na igreja, eu já aprendi a lição e não faço, mas eu oriento todos os membros da igreja a escolher alguém que tema o Senhor, que tenha princípio, que seja pessoas de verdade, que sejam pessoas que tenham respeito, honra, dignidade, pessoas que carreguem os valores, né, cristãos, os valores da família, etc. Isso tudo é importante para termos um país melhor. Olha aí, um país maravilhoso como o nosso, né, e infelizmente passando por tantos momentos difíceis. Eu sei que Deus está com as mãos estendidas e vai nos ajudar. Na verdade, eu vejo muitas profecias, muitas pessoas falando porque Deus falou, porque Deus disse. Eu acredito o seguinte: o que está acontecendo, o problema não é da terra. A terra é maravilhosa, o solo brasileiro, que lindo. O problema é o mundo. E o mundo é o sistema que entrou dentro do coração das pessoas. Esse sistema que está controlando as pessoas. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas e elas estão manipuladas, controladas pela ganância, por tantas coisas, falta de amor ao próximo, e isso tudo gera o que nós estamos vivendo aí. Então, a minha orientação, né, sempre será nesse sentido, que você precisa saber escolher. Agora, eu não posso pegar você pela mão. Se eu pegar você pela mão para escolher, então você não poderia nem estar fazendo. Porque, peraí, se você não tem entendimento, discernimento para fazer, para saber, para escolher o rei que vai governar sobre você, então você não poderia fazer, não é verdade? Então eu não posso te influenciar e nem te dominar. Eu preciso apenas te orientar. Esse é um princípio que nós carregamos. Diz então o texto, porém ele não... então seja entre os seus irmãos. Agora, princípio importante aqui. Porém, ele não multiplicará para si, falando do que vai governar, né? Ele não pode multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então, Deus está dizendo, olha, o que vai governar sobre você, o rei que vai cuidar de vocês, né, quando vocês desejarem, ele não vai multiplicar os seus bens, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Eu sou desse princípio aqui, eu acho que nós pastores, esse aqui eu acho que é para nós pastores. Sinceramente, eu acredito que esse texto aqui é para nós pastores. Todo pastor deveria ler esse texto aqui e entender que ele é como o rei colocado para cuidar do povo. Primeiro, eu não posso deixar as pessoas voltar para a vida que elas tinham. Eu não posso multiplicar cavalos, multiplicar bens. Aí você tem até um caso aí de pessoas que dizem de Deus, mas vivem em adultério, prostituição e um monte de coisa e acha que está tudo bem, que não tem problema, que Deus perdoa, que... uma vergonha. Infelizmente, uma vergonha. E aqui Deus diz, nem tampouco multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, né? Nem multiplicará muito para si, nem ouro multiplicará para si. Tá? Também não pode, para que multiplicar o ouro? Será também que
Quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes. Quando ele assumir, ele deve ir lá pegar uma cópia dessa lei e escrever e deixar essa lei diante dele, para ele não esquecer o que foi escrito, para ele estar sempre lembrando, olha, o Senhor falou assim, assim, assim. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, este estatuto, para cumpri-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Muito interessante, terminamos aqui o capítulo 17, e é muito interessante essa parte final, que eu quero pensar para mim, se você tem um sonho de ser um político, né, um deputado, vereador, governador, prefeito da sua cidade, senador, amém. Eu fico feliz com seu desejo e torço para que você, quando lá chegar, tenha essa palavra diante dos seus olhos. Mas eu também entendo que essa palavra aqui, ela serve para mim também, porque eu estou aqui e o meu objetivo, primeiro, número 1, não deixar você voltar para o pecado, conduzir você para a terra de Israel, para a terra de Canaã, ou seja, para a nova vida em Cristo, para viver uma nova vida em Cristo. Não estamos aqui para multiplicar os bens materiais, como eu falei no de ontem, para dizer que eu sou poderoso, que eu sou, olha meu anel, né? Poxa, eu tenho 2 graduações, eu tenho até anel. Depois da pandemia não coube mais o anel no dedo, não sei o que aconteceu, mas depois da pandemia não entrou o anel, não passou mais aqui, aí eu deixei lá. Mas eu poderia usar o anel, qual o problema? Não tem problema, tem um anel de formatura, tanto de direito, de teologia, eu posso usar, mas como a minha aliança é larga, se eu usar fica ruim aqui, mas eu posso usar, não tem problema não. Mas tem pessoas que fazem coisa com a vaidade, né? Com vaidade, para aparecer. Eu estou falando que se um dia você me ver com um anel de pedra vermelha ou de pedra roxa, você vai falar assim, ah lá, o pastor falou de anel, mas agora ele está usando. Não, eu tenho, tá? Da minha formatura, da minha formação. Agora, eu não vou usar isso para mostrar que eu sou melhor que os outros, aí agora eu tenho que ter cavalo, eu tenho que ter, aí eu já começo a usar da boa fé das pessoas. Não, eu preciso ser fiel ao que o Senhor colocou aqui. Essa lei, essa palavra tem que estar diante de mim. Eu sempre falo, eu quero muito que você prospere, que você cresça, e nós vamos construir algo maravilhoso para Deus. Quero sim ter um local que você, cada vez que chegar, sinta confortável, sinta bem. Eu falo que eu quero ter na nossa igreja uma cafeteria, mas essa cafeteria ninguém paga. É uma cafeteria de graça. Hoje nós temos um cafezinho, mas quero ter no futuro uma cafeteria mesmo, em que você chega, senta nas mesinhas ali, só que você não paga para tomar o café, é de graça. É uma cortesia, é um social da igreja servindo. Meu sonho mesmo, eu tenho certeza que isso nós vamos fazer, porque eu acho que nós temos que investir na alma das pessoas, investir na alma. Para que investir em coisas que não traz almas, que não gera almas para o reino de Deus? Se você tiver esse coração, se você tiver desejo de ver esse sonho realizado, eu peço que você me ajude em oração, me ajude, tá? Da forma que você puder, tá? E ore por nós e fala assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ver esse sonho do pastor realizar. Sabe quando você sentar ali na cafeteria, tomar um café, alguém vai até pensar, mas como assim, pastor? Como assim? Vai sobreviver como? Ué, mas as pessoas, com certeza, as pessoas terão prazer em doar. Sabe por quê?
porque elas estão vendo que, poxa, estão sendo bem tratadas, bem cuidadas. Então é isso que eu quero fazer. Eu acho que esses versículos aqui, do 14 ao 20, está bem dentro do que nós pensamos em relação à obra de Deus. Fazer a obra de Deus é coisa séria, é coisa firme. Fazer a obra de Deus não é para moleque, ou seja, aquela pessoa que não tem idoneidade moral, aquela pessoa que não tem um caráter ilibado, sabe? Mas todo mundo está sujeito a cair. Sim, mas existem coisas que são previsíveis e você precisa cuidar dela para andar com dignidade como um bom soldado de Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo em nome de Jesus ao Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o seu nome. Bom é estarmos aqui, louvando, exaltando e bendizendo ao Rei eterno, imortal, invisível, mas o Deus real, o Senhor que está ao nosso lado. Portanto, meu Pai, nos dê graça para que nós representamos bem, para que nós representemos bem ao Senhor Jesus Cristo, te amando, te servindo e te adorando. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Muito bem, eu vou terminar aqui, te vejo amanhã, tá? Quando retornarmos amanhã, será o nosso culto online. Espero você no nosso culto online, que estará disponível a partir das 7 horas da manhã, já aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus.